sem assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando no Evangelho fala sobre vigilância, vigiar, eu tenho um certo medo, porque se tem uma coisa que eu tenho medo é não perceber Deus passando na minha vida. E a gente sabe que Deus, Ele é sempre presente. Ele, sim, atuou no nosso passado, e nós estamos aqui exatamente porque Ele nos conduziu até aqui. A nossa esperança nos leva a acreditar no depois, no amanhã. Mas a ação de Deus, ela é agora, ela é o instante presente. E no mundo que nós vivemos hoje, tem várias distrações, várias vozes, vários estímulos de emoção, de pensamentos, de sensações, de paixões, vários chamados do demônio, ou da nossa própria carne, ou do nosso mundo, que vão sempre tentar nos distrair de um instante presente. E esse medo que eu tenho, que eu partilho com vocês, é o medo de eu não estar atento a um Deus presente. Tenho muito medo de estar aqui numa missa como essa e meu pensamento voar para uma coisa que não tem nem necessidade, que eu não possa aproveitar dessa Santa Missa que eu mesmo estou celebrando. O Evangelho, quando fala dos rins cingidos e as lâmpadas acesas, os rins cingidos é uma figura de linguagem, e é como o povo andava naquele tempo, né? Eles andavam assim com uma túnica parecida com essa. Então, para facilitar o trabalho, eles colocavam como se fosse um cinto, uma corda, que é para facilitar até andar. Então, significava que quando ele estava com o cordão nos rins, ele estava em prontidão, ele estava sempre pronto a trabalhar. E quando ele tirava o cordão, quando ele descingia os rins, é porque ele estava num estado de repouso. Ele não estava atento, porque quem trabalha, trabalha numa atenção àquilo que está sendo feito. E as lâmpadas acesas é exatamente a luz, a experiência da presença, né? A luz é sempre uma presença e as trevas é sempre uma ausência. De modo que, quando eu não estou olhando, atento, com minhas lâmpadas acesas para ver o Senhor, e não estou de prontidão, é bem capaz que esse Deus passe e tu não perceba. Só que Deus constantemente passa, por mais que às vezes a gente tenha a impressão de que Deus se ausentou da nossa vida. A gente é muito dessas coisas, né? Basta a gente não entendeu a cruz, e pelo fato de não entender a cruz, quando passamos por alguma dificuldade, a gente logo conclui:
Deus não está presente. Poxa, Deus não está comigo. E a gente sabe que isso é muito o contrário, pois a experiência do cristianismo é muito marcada pela cruz. Aconselho que depois vocês possam ver o discurso inaugural do pontificado do Papa João Paulo II. Ou mesmo quando ele esteve na primeira Jornada Mundial da Juventude, aonde ele fala para que nós tenhamos os olhos abertos, né? Um pouco daquele texto que fala: desperta tu que dormes, para que tu mire o Cristo e o Cristo crucificado, porque ali está a presença do amor. E eu, de novo, partilho com vocês, tenho medo de não perceber esse Deus que passa na minha vida, quer seja em momentos felizes, ou quer seja em dificuldades, quer seja numa ausência de saúde, quer seja passando por problemas da vida. Porque esse Jesus, esse Deus sempre passa. E nós somos muito fáceis de sermos distraídos. É por isso que muitas vezes Santa Teresa d'Ávila, ela fala que nós ainda precisamos de comida de criança. Ela sempre fala dos doces espirituais. Tu sabe, né? Se tu quiser enganar uma criança, é só tu prometer a ela doce. Claro que tu vai matar ela também com muito açúcar, né? Se bem que hoje os pais deixaram de ser assassinos, então diminuído o açúcar das crianças, né? Mas era muito comum para você calar a boca de uma criança que estava te enchendo o saco, você dava doce para ela. E o diabo faz muito isso. Para você calar a boca, para você não ter experiência com Deus, ou para tu vir uma missa como essa e não dar importância, ele te dá um doce. E tu fica feliz com um docinho. E tu fica tão feliz com esse doce que ele passa e tu não vê. Ele passa e você não vê. Sabe qual é o resultado disso, né? Resultado disso é quando tu fica abrindo a boca demais para reclamar da vida. Tu reclama, porque tu está dormindo. Tu passa uma vida inteira reclamando de problemas, o teu olhar está tão concentrado naquilo que é o péssimo, porque tu não vê Deus passando na tua vida. Olha, e o texto fala: feliz se você estiver atento, feliz se você estiver vigiando e orando, infeliz se você estiver dormindo, distraído para a unção, distraído para a bênção. Só que essa bênção, essa ação de Deus, essa presença de amor, é uma presença que se faz cada dia da tua vida. A cada instante, Deus se faz presente. Vocês já reclamaram da chuva hoje? Tanto quanto reclamaram do calor da semana retrasada? Sinistro, né? A gente não presta mesmo, não. É preciso que a gente fique atento a esse Deus que passa. Que os vossos rins estejam cingidos numa perspectiva de prontidão. Tomara que vocês pensem, mas prontidão para quê, padre? Tomara que vocês meditem sobre isso.
Quem está em prontidão para alguma coisa. E que as vossas lâmpadas estejam acesas. E a luz permite com que você possa enxergar aquilo que você tem que enxergar. E o que você tem que enxergar? Primeiro, Deus, para amá-lo. Segundo, tu tem que estar com o olho bem atento para enxergar as necessidades do outro. Depois, a ti mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se essas três dimensões, se a gente não estiver atento a essas três dimensões, infeliz de nós. Mas para isso, Deus providencia uma Santa Missa como essa. Para isso, Deus providencia que hoje celebremos a memória do Papa João Paulo II, exatamente para que, pela intercessão dele, nós sejamos mais atentos, que tenhamos um pouquinho mais de atenção a tudo aquilo que nos acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.